Tá boa, bonita? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre gordofobia, vamos falar sobre acessibilidade, vamos falar sobre discriminação, vamos falar sobre oportunidades, mas tudo gira em torno de quem eu sou, porque é assim que eu vou conseguir apresentar para vocês essas ideias que eu tenho de como conversar mais sobre o assunto, né? Muita gente, quando a gente toca no assunto sobre gordofobia, acha que é o quê? Medo de gordo, né? Fica com aquela cara assim de que tipo de fobia é essa? Que tipo de coisa estão inventando agora, né? Tudo é bullying, tudo parece que é bullying, tudo é mimimi, né? A palavra que se usa na internet. Mas não tem como a gente falar sobre gordofobia sem se apresentar, porque quem fala sobre gordofobia é gordo. E geralmente foi gordo desde sempre. Eu sou uma menina dos meus 43 anos que nasceu com aproximadamente 5 quilos. Então eu nunca soube o que é ser magra. Aí, ser gorda me acompanhou desde sempre. E eu gostaria que há cerca de 30 anos atrás alguém tivesse me dito que o corpo gordo não era um problema, que eu ser gorda não era problema, que era divertido, sim, eu poder pegar nas minhas dobrinhas e achar gostoso esse toque, que não tinha nada demais eu ter uns quilos a mais ou ter que mandar fazer uma saia um pouco maior, ou até ser mais alta que as minhas colegas, né, as meninas que brincavam comigo. E essas coisas, elas acabaram sendo bem diferentes na minha trajetória, né? Eu ouvia muito dos meus tios, das minhas tias, de primos, que eu seria um problema. E sempre com aquela desculpa de que, é para sua saúde, né? É que a preocupação tinha a ver com querer que eu me desse bem na vida e que eu fosse amada, né? E eu ouvi muitas coisas a esse respeito, que eu seria sozinha, que ninguém ia me querer se eu tivesse aquele corpo. E mais tarde, uns 30 anos depois, eu descobri que isso tinha um nome e esse nome é gordofobia. Só que a nossa família, ela não tinha tantos elementos assim naquela época para entender que elas próprias estavam fazendo mal pra gente, né? Realmente eu acredito que as minhas tias acreditavam que elas estavam querendo o meu bem, querendo a minha saúde, né? Até quando elas falavam nessa questão de eu ficar sozinha, né? De ninguém me querer, de não arrumar um namorado, de ficar pra titia, era pensando no que elas tinham de herança, no que elas tinham de cultura, no que elas aprendiam, não é? Só que aí, mais tarde, estudando, eu fui entendendo que isso era um preconceito. E o que também deveriam ter me dito, para além de que meu corpo não era um problema, é que preconceito é um problema que a pessoa carrega e quem tem que resolver esse problema é a própria pessoa. Isso tem a ver com outros preconceitos também, com racismo, com homofobia e qualquer tipo de discriminação. E agora a gente está falando sobre gordofobia porque as pessoas estão começando a compreender que não é legal ficar fazendo piada do colega que é maior, do colega que é mais pesado, que não tem nada de engraçado ficar debochando quando uma pessoa quebra uma cadeira, que não tem nada de risada quando alguém entala numa catraca. Mas quando a gente é gordo, falam pra gente que entalar numa catraca não mata ninguém, a gente aprende que entalar na catraca realmente não mata ninguém, mas passa muita vergonha. E aí eu fui entendendo o que era violência simbólica e o que é ter um corpo público. Quando a gente é gordo, a gente tem o nosso corpo público, porque todo mundo se sente no direito de nos oferecer uma dieta, de apontar o dedo pra gente e falar que a gente precisa emagrecer. No caso das mulheres, falam muito assim pra gente: nossa, você tem um rosto tão bonito, se você emagrecer você vai ficar muito mais linda. Eu ouvi muito isso: se você emagrecer uns quilos você vai ficar perfeita. Então as pessoas se sentem no direito de olhar o nosso corpo e invadir esse corpo, dar receitas, de dizer o que é melhor para nós. E nunca nos perguntaram se a gente está satisfeito sendo gordo. Nunca nos perguntaram se existe alguma relação com a nossa saúde e o ser gordo. E isso tem tudo a ver com os assuntos que a gente vai falar nesse canal. A gente vai falar sobre acessibilidade, a gente vai falar sobre oportunidade, sobre desconstrução, mas isso é tema que a gente vai abordando mais adiante. E eu queria falar para vocês hoje sobre algo que tem muito a ver com a questão de ser mulher.
Vocês já pararam para pensar que todas as mulheres, desde que nascem, sofrem pressão estética? É um tema aí muito legal que todo mundo deveria pesquisar. O que é essa pressão estética? Pressão estética é aquilo que a gente ouve desde que nasce e que felizmente boa parte a gente esquece porque é bebê, que menina só pode usar rosa, de que tem que furar a orelhinha da menina, de que tem que alisar o cabelinho da menina, de que existem roupas próprias para aquela menina. Não é assim? E se isso for nos acompanhando e a gente prestando atenção, vamos ver que mulheres não podem ter pelos, mulheres têm que ter determinado tipo de corte de cabelo ao longo da vida, mulheres precisam usar roupa X ou Y, X ou Y, comprimentos de saias determinados, roupas mais justas, roupas mais largas e assim por diante. Legislam o tempo inteiro sobre o nosso cabelo, sobre o nosso tom de pele, sobre se temos pelos ou não, ou gostamos de ter esses pelos. Ninguém vem e pergunta para a mulher o que ela acha melhor, o que ela se sente confortável. A gente tem imposições. O nosso corpo como mulher é público. E nesse sentido estamos falando de pressão estética. Oi? Isso é assunto do próximo vídeo. E esse é um assunto para o próximo vídeo. Mas a pressão estética, ela tem uma confluência muito importante quando a gente fala sobre gordofobia. Porque esses assuntos, eles se cruzam. A gordofobia, ela também tem a ver com uma pressão que a pessoa gorda, principalmente a mulher gorda, sofre. Aqui eu não estou dizendo que os homens gordos não sofrem pressão, porque eles sofrem também. Mas é muito diferente da mulher, porque a mulher ela sofre enquadramentos, a gente tem que entrar em caixinhas desde que a gente é muito pequena. Então isso só vai ser um ponto a mais quando a gente fala de gordofobia. A mulher gorda, ela é uma mulher já olhada como uma mulher fracassada, uma mulher desonesta com a sua própria saúde. Todas as vezes que eu fui em algum médico na minha vida, eu podia estar com uma unha encravada, podia estar com problema no meu ovário. E sempre eu ouvi de todos os médicos que eu tinha que emagrecer. Uma coisa muito interessante é que todos os meus exames de sangue, exames check-up que se fazem, sempre deram muito bons, né? Eu achava sempre isso bem estranho. Eu pensava assim, por que uma pessoa que tem exames tão bons, ela sempre é colocada em xeque dizendo que tem alguma coisa de errado com ela? A partir dali, eu também comecei a refletir que tinha algo de muito errado, antes de eu entrar nesse universo da gordofobia. Então, quer dizer que se eu sou uma mulher gorda, adulta e saudável, além de tudo, eu tenho que andar com os meus exames no bolso para provar para as pessoas que eu sou saudável. Eu acho isso bem esquisito. Vou achar esquisito isso sempre. E essa foi uma das pautas que quando a gente começa a ser ativista nesse meio, gordo ativista, por mais que as pessoas riam, isso é muito sério, a gente entende que isso mexe muito com o psicológico e com a saúde física das pessoas. Porque já que a rede de saúde ela é totalmente gordofóbica, com raríssimas exceções, e a gente sempre faz questão de salientar os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas que nos atendem de uma forma não gordofóbica, porque eles são raros. Quando a gente pensa no sistema de saúde, a gente vê que nos é negado também essa cidadania. Além do nosso corpo ser público, além de legislarem sobre o nosso corpo, a gente ainda tem um acesso negado à saúde. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa com mais de 100 quilos for a um posto de saúde, ou for a uma UPA, ou for a um hospital, provavelmente ela vai ter dificuldade em ter um aparelho de pressão que faça o aferimento da pressão dela da forma adequada. Porque os aparelhos de pressão que existem na rede pública e também na rede privada, eles não comportam os nossos maravilhosos e lindos bracinhos. Eles apertam demais ou eles não têm a circunferência adequada que a gente precisa. Começa já por aí, o exame bem básico que é aferir a pressão. Passando por aí, se a pessoa for com mais de 130 quilos, provavelmente não vai ter cadeira de roda, não vai ter maca para ela e vão ter alguns aparelhos que vai ter uma série de limitações. Respirador, que está muito em voga, é um deles. Então, escancara uma verdade muito, muito chata,
que a classe médica e a classe de saúde, no geral, principalmente os grandes grupos que são, né, são os responsáveis pelo capital disso tudo, eles não querem que fique claro que a rede de saúde não está preparada para pessoas maiores. E nisso eu não estou falando só de pessoas gordas, eu estou falando de pessoas bem altas e de pessoas que não se encaixam naquele padrão determinado por uma indústria que é a indústria da saúde. Por mais que seja um serviço básico, a saúde, ela é uma indústria. Então, a gente tá aí, ó, mostrando algo que é cru, que tá aí para todo mundo ver e que as pessoas fazem questão de colocar ainda no nível da piada. Porque nós mesmos que somos gordos, levamos muito tempo na vida para entender que a gente não precisa ser o engraçadão da turma, que a gente não precisa ser a pessoa que tá se autodepreciando, que tá o tempo inteiro fazendo piada sobre si para poder ser aceito. Aliás, aceitação é algo que a gente vai falar também nesse outro vídeo sobre autoestima. Por que a gente tem que passar por um processo tão longo para a gente entender que, na verdade, a gente não tem que aceitar quem a gente tem que amar quem a gente é. Nós somos pessoas que nascemos, todos nós, independente da cor do cabelo, do pele, do que for, do peso, da altura, todos nós nascemos para nos amarmos. Nós não nascemos para nos aceitarmos. E nenhuma pessoa que convive conosco, ela tem que nos aceitar. As pessoas em sociedade, elas têm que aprender a nos respeitar. E quando a gente aprende a respeitar, a gente entende que a gordofobia não tem que ter lugar no mundo, assim como o racismo, a transfobia, a homofobia. Ela não tem que ter lugar no mundo. Porque toda forma de discriminação é uma forma de desrespeito. E o que a gente quer quando a gente fala sobre gordofobia é fazer com que as pessoas pensem até que ponto eu estou respeitando aquela pessoa gorda que convive comigo, muitas vezes desde criança, e que eu passei a minha vida inteira debochando e fazendo piada sobre ela. Pensem sobre isso.